aquele ápice, sabe? É aquele livro que traz uma sublimação de todo aquele trajeto, de todos aqueles conteúdos que ela já nos ofereceu em outras obras. Às vezes me impressiona esses espíritos, na capacidade deles criativa, na capacidade deles de falar uma coisa num livro que nos impressiona e depois eles são capazes de escrever um outro ainda além. Isso vai dando a gente a sensação, que vai trabalhando com eles, que realmente esse mundo espiritual, essa imortalidade não tem fim. E que o nosso papel, seja de médium, seja de trabalhador espírita, seja de ser humano, seja de homem, seja do que for, é olhar para tudo isso e falar assim, caramba, a coisa é muito maior do que eu imagino, eu não sou nada dentro desse contexto. Então eu tenho mais é que ver o que eu posso usufruir disso para o meu bem, para ser uma pessoa melhor. E amorosidade é bem uma palavra que resume esses 18 anos. Porque descer o Evangelho da cabeça para o coração, para mim não tem palavra que define melhor esse trajeto do que a amorosidade. Como é difícil para nós sermos amorosos. Quando o Dr. Bezerra falou em atitude de amor, hoje quando a irmã se escreve esse título, eu vejo essa palavra muito mais atualizada, muito mais compreendida e muito mais rica de significado para dizer o que é atitude de amor. Atitude de amor é amorosidade. Amorosidade é o amor em expansão, o amor aplicado, é o amor na relação humana e como nós temos dificuldade de sermos amorosos. Que dificuldade a nossa de ser amorosa. E aí ela vai viajar nesse universo desse conceito da amorosidade, mostrando um conceito de amorosidade que torna o amor muito mais perto de nós, traz o amor para muito mais perto de nós. Porque vocês observem que nós, os seres humanos, por conta exatamente de estarmos numa reencarnação, num momento de provas tão dolorosas, né? Todos nós atravessando momentos tão rígidos, tão duros, tão particulares, independente do contexto social, eu estou falando disso no campo íntimo. Nós trazemos traços exatamente opostos à amorosidade. Nós trazemos na nossa forma de ser, de falar, de conviver, muitos traços contrários. Então, quando ela coloca essa amorosidade como referência, ela nos puxa para uma conduta de atitude de amor possível. Uma conduta que a gente pode chegar nela. Porque exatamente por conta desse contexto difícil das nossas reencarnações, não sei se vocês já notaram, como é que nós estamos mal-humorados. Já notaram isso? Talvez não tenha isso aqui no Recife, não sei. Né? Como é que nós estamos ansiosos? Como é que nós estamos sobrecarregados? Tem isso? Tem isso? Só na casa do vizinho. Essa coisa toda, né, de mau humor, sobrecarga, ansiedade, vida corrida, pensamentos acelerados por conta das obrigações que é a sobrecarga, não sobra tempo para você ser amoroso. O livro de Irmãs mexeu muito comigo, com coisas que algumas eu já venho trabalhando na minha personalidade, outras eu estou acelerando depois do livro. Eu quero dividir com vocês algumas coisas práticas. Vocês já notaram como é que nós estamos com relação a nos comunicar uns com os outros? Quem tem rede social aqui vai identificar bem com o que eu vou dizer aqui agora. A pessoa chega na rede social, olha, eu quero isso e isso e isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Nem te dá um bom dia. Tá certo? A pessoa muitas vezes te manda um recado, já entra direto no recado e nem te cumprimenta com um olá.
Isso é amorosidade. O treino da amorosidade, ele passa por você ser um pouco mais afetivo, que é o tema da Irmãs, nas suas relações humanas. Alguns anos atrás, uma pessoa me ensinou isso. Olha, você é uma pessoa que quando manda um e-mail, quando manda um recado, quando manda um WhatsApp, que hoje é o nosso mais moderno, né? Você já entra no assunto, falando de mim. Essa pessoa me disse, você já entra no assunto. E muitas vezes usando palavras muito fortes. Além de você não dar um boa tarde, um bom dia, um olá, nem nada, você já entra sarrafiando. Desde que essa pessoa me falou isso, eu passei a observar o meu comportamento. Falei, não é que é. Que coisa horrível. Como é que a gente se comunica? Mandar um e-mail para um amigo e já nem um olá você diz. Você levanta de manhã na sua casa, nem um olá para o seu filho, para a sua mulher, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, você diz. Por conta dessa pressa, a gente vai passando por cima dessas coisas. A gente vai ficando muito mal educado, muito superficial. E aí eu passei a observar o meu comportamento nesse ponto. Melhorei um pouco. Aí agora, como eu não tenho o que fazer, eu fico olhando o comportamento dos outros. Que aí eu também aprendo. Então hoje, quando alguém me dirige e não dá um olá, um bom dia, eu fico assim por dentro, impressionado como é que eu era. Que horrível, que coisa feia, que falta de amorosidade. Você não precisa ser também tipo aquelas pessoas, né, meu amor, que no WhatsApp te dá bom dia, depois vai entrar para boa tarde, de noite, boa noite de novo, chato. Aí já não é amorosidade nem educação, é chatice. Vocês têm esse caso? Eu já vou logo dizendo um bom dia para você também, e amanhã não precisa me dar outro bom dia não, tá bom? Todo dia, bom dia, mensagem, sei o quê. Meu WhatsApp é um WhatsApp de trabalho, se eu ficar recebendo 70 mensagens, 80 mensagens lá, quem é que dá conta disso? Eu tenho uma tática fantástica. Quando, não falha, né? Não sei se vai dar certo com vocês. Só me manda aquelas mensagens mais lindas. Eu gosto, mas às vezes eu não quero receber aquilo. Acontece com vocês? Né? Chato, né? E tem gente que é, nossa, é disciplinado todo dia, toda hora, naquele horário, né? Eu lhe digo assim, mas que linda mensagem que você me mandou. Agradeço muito as suas mensagens. Aí eu faço a técnica sanduíche. Lá no meio eu ponho a carne. Mas esse canal é exclusivo para meu trabalho profissional. Te desejo muita paz, muita alegria, tudo de bom. Alguém vai brigar com isso? Nunca mais me manda mensagem. Eu estou dizendo de uma forma amorosa. Não me mande essas porcarias não, que eu não estou gostando. Não fica melhor? Educado. Não quero, não gosto. Me mandar o Snoopy dando bom dia, não quero. Você pode gostar, eu não gosto. Me manda um Exu, entendeu como é que é? Falando Laroia, aí eu vou gostar, entendeu como é que é? Me manda um Pai João, uma irmã, São Jesus Cristo. Então, a amorosidade passa por aí. Por como você trabalha a sua reação àquelas coisas que você não gosta. Querido, que maravilha as suas mensagens. Olha, eu te agradeço demais você estar mandando essas mensagens. Mas esse canal aqui é só para trabalho, viu? Então tá bom. Mas fique em paz, tudo de bom. Não é 100% de acerto. E se alguém aqui agora começar a me mandar mensagem para testar se é assim mesmo que eu escrevo, eu vou descobrir se é de Recife. Aí a resposta vai ser outra. Aí eu não vou ser tão amoroso, não. Eu estou contando esse exemplo porque nem sempre a gente é bem sucedido na amorosidade. Mas passa por aí. Porque no fundo a vontade que eu tinha não era de falar isso, não. Era falar assim, você está enchendo o saco com essas mensagens. Mas não fica bem pra gente, não.
A consciência da gente não deixa a gente sossegado com esse tipo de manifestação depois que a gente conhece a Irmãs do Fogo, depois que a gente conhece a mensagem do Cristo, depois que a gente conhece essas coisas da atitude de amor. Então, Carlos Pereira, falar de atitude de amor, eu acho que é a gente ir nessas pequenininhas, sabe? Porque nós que começamos dessa coisa aqui no plano físico, nós começamos de uma maneira muito grandiosa, até porque era necessário, e acredito que seja o seu caso também, pelo menos é o meu. A gente vai refinando a atitude de amor e vai tendo muita coisa para falar desse tema, mas a principal é o quanto essa proposta está fazendo a gente ser mais amoroso. Porque a amorosidade é a atitude de amor na prática. Vocês vão ver isso nesse livro de Irmãs. Ela deu um tiro no alvo fantástico com esse livro. É como se ela dissesse, ó, vocês estão trabalhando bonitinho pela atitude de amor, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês não estão usando esta palavra que é chakra, essa palavra que é alvo, amorosidade. Põe assim, atitude de amor, amorosidade, sinônimo. E eu pergunto aos queridos, aos meus amados, não é bom uma pessoa amorosa? Me diga aí, vocês não gostam de manhã cedo quando eu chamo vocês de amados no Facebook e mando um beijinho na alma? Quem que recebe isso aí no Facebook? Muita gente. Tem gente que me liga, me escreve. A primeira coisa que eu faço de manhã, nem escovo o dente, vou ler suas mensagens no Facebook. Não é gostoso você receber de um colega, de um familiar, de um amigo do centro? No centro a gente costuma ser mais amoroso, né? Baixa um obsessor bonzinho e a gente fica assim, amoroso. Depois o obsessor sobe e aí a gente fica pior que ele, né? A amorosidade na relação humana é tudo. É tudo. Eu tenho informações na área de PNL, que é a programação neurolinguística. Nessa nossa especialização, nós temos um tema que é muito interessante, chamado rapport. Quem já ouviu falar em rapport? Que é exatamente você ser um pouco mais leve com as pessoas. Aqui deve acontecer isso, você vai marcar uma consulta, chega lá, tem uma secretária, que parece que desencarnou há 30 anos. Pelo rosto dela, você vê que ela está sofrendo, está infeliz, está obsidiada, está deprimida e está esperando alguém para dar uma patada. E é você. Isso se você não for secretário, né? Rapport é você vê aquela cena, dá vontade de fazer o quê? Essa secretária não está com a cara muito boa não, se ela falar alguma coisa comigo, ela vai ouvir. Rapport é exatamente o contrário. Você identifica pontos de falha, pontos de fragilidade, e você entra com o seu melhor. Você entra com o seu melhor. Certa feita, eu estou dando esse exemplo, porque eu fui marcar uma consulta e vi uma secretária dessa obsidiada. Eu vi pelos traços do rosto dela, a gente em PNL aprende a identificar isso, que ela estava com muita dor. Eu cheguei muito em cima da hora da consulta e ela já foi logo dizendo, não sei se ele vai te atender, você chegou muito em cima. Eu olhei para ela e deu vontade assim, de descascar o abacaxi. Mas aí eu lembrei do rapport e falei assim, minha filha, está doendo muito? Olha a pergunta que ninguém faria. Como é que é, meu senhor? Está doendo muito? Doendo o quê? Eu sei que você está com uma dor muito forte hoje, né? E pelos traços que eu vejo no seu rosto, é no abdômen. Eu me arriscaria a dizer que você está num ciclo muito forte. Como é que o senhor sabe? Assim. Deu vontade de falar, sou médium. Mas eu já ia estragar o rapport, né? Rapport, foi isso. Eu estou vendo que você está num dia ruim, fica bem. Se ele não puder me atender, eu volto outro dia, tá bem, querida? O que vocês acham que ela fez? Foi lá rapidinho arrumar um jeito para mim entrar.
amorosidade. Uma atitude de amor não é você sair por aí fazendo grandes obras, não. Dr. Bezerra de Menezes, quando acenou para a gente com um ciclo novo do Espiritismo, ele acenou com propostas de ordem coletiva, como tem o GESP, como tem a Irmã-se em Belo Horizonte, o INED e vários grupos pelo país esparramados e até no exterior, trabalhando por essa proposta, mas com um objetivo individual. Se nós que estamos desde a raiz, desde o início nesse processo, não nos tornarmos essas pessoas mais amorosas, mais afetivas, que é o tema da Irmã-se, o que há de ser de nós? E é muito bom, eu digo para vocês, como testemunho pessoal, depois de 18 anos, eu dizer isso para vocês porque eu estou tocado pelo assunto, e não porque eu quero fazer isso considerando uma proposta de missão e de tarefa coletiva. Tocado significa está sendo bom para mim. Tocado significa eu estou mais feliz. Tocado significa eu estou com mais energia. Eu vou fazer 60 anos no próximo ano, em abril. E a minha vida parece de Benjamin, aquele do filme do Benjamin Button. Eu estou invertendo. Fora a barriga, que eu ainda não dei conta, o resto, estou invertendo. Eu estou indo para os 30, com uma cabeça de 60. É essa jovialidade interna, esse idealismo, que é o tema de psicologia da libertação amanhã no seminário desenvolvido pelo GESP, que está faltando a nós. Os meus pacientes no consultório, quando eu começo a investigar a dor que os assola, eu vou achar lá no fundo um daqueles pontos que nós vamos discutir no seminário amanhã. Eles não conseguem mais sonhar. A irmã se coloca que essa psicologia da libertação no mundo espiritual tem alguns ingredientes, foi muito bem destacado nessa proposta desse seminário. Um deles é a arte de desenvolver a arte da vida, desenvolver a arte de sonhar. Quanta gente eu tenho no meu consultório, com 25, 30, 40, que não sonham mais. Eu estou com um paciente novo, que ele cresceu nas favelas da Venezuela e mora hoje nos Estados Unidos. E ele narrando a sua história recentemente para mim, eu achei impressionante. Porque ele é um homem de 45 anos de idade, viu 3 irmãos serem assassinados, foi abusado pelo avô, enfim, uma história de muita dor. E lá está ele, na América, tentando viver, tentando lutar e procurando a terapia para ajustar o seu campo íntimo, para resolver suas lutas interiores. Então, logo no início, quando eu comecei o tratamento dele, ele virou: Vanderlei, eu acho que eu estou aqui, mas sinceramente eu não tenho sequer a esperança de que eu vá melhorar. Então ele me narrou a história dele e eu no final disse assim: sabe o que eu acho sobre você? Que você é digno, e bati palmas para ele. Você é digno de palmas. Porque um homem com uma trajetória como essa que você tem, passando pelas experiências que você passou, está hoje buscando uma ajuda terapêutica, tentando os caminhos, as soluções das suas dores interiores, é um homem que merece palmas. Você não desistiu de viver, você está em busca de respostas. A Irmã-se, no livro Prazer de Viver, fala que a vida começa mais ou menos por aí, aos 50. Então vocês, e ele é amante dos livros de Irmã-se. Ele lê os livros de Irmã-se em inglês, lê em espanhol, lê em tudo. Ele é apaixonado com o tema. Quando eu disse isso para ele, lembra, a Irmã-se fala que aos 50 anos, enquanto tem muita gente pendurando chuteira e cuidar de galinha nos sítios, e cuidar de laranjeira, natureza e tudo mais, não quer fazer mais nada na vida, é a hora que a vida está começando. E no nosso conceito social é a hora que a vida acabou. Hoje um homem de 40, 45 anos que se cuida é jovem.
A vida hoje é para se pensar em 100 anos. Mas eu tenho jovens que chegam com 25, 26, 27, 29, eles falam como se tivesse 85. Ou como se a vida tivesse acabado. Perderam a arte de sonhar. Não sonham mais, não tem ideal. E a amorosidade, ela passa por essa psicologia da libertação. Passa por esse processo de realmente você superar tudo aquilo. Eu vou falar amanhã nos meus temas sobre a carência afetiva e sobre a honestidade emocional. Escolheram 2 temas que eu gosto muito. Foi muito inspirado. São temas que me tocam muito, temas que me ajudaram muito. Identificar a minha carência foi libertador. Entender como praticar a honestidade emocional foi um impulso na minha existência. Então, os temas que eu vou falar amanhã. A gente quer se libertar a poder de oração, a poder de desobsessão, a poder de magias, a poder de técnicas que de fato existem para impulsionar a nossa caminhada, mas a libertação efetiva, ela é pessoal. Esses ingredientes que a irmã se coloca, esses 6 ou 7 que constituem os fundamentos da psicologia da libertação, eles são tratados lá no mundo espiritual, né? Aqui não. No Hospital Esperança. Os psicólogos e psiquiatras que já atinaram para esse texto de Hermans falam, isso aqui, sinceramente, é um compêndio de psicologia do futuro. Resumido, uma página, né, parece? Um texto, acho que é um texto de psicologia de libertação, se não falta memória. É um texto. Ela entregou para a gente roteiros para a gente poder trabalhar no centro, no lar, no consultório, sem problema nenhum, porque não se trata de propostas espíritas, se trata de propostas universais de amor, libertação e crescimento espiritual. Naquele texto. Para mim, a atitude de amor se resume muito a isso. A gente tem obras como o GESP, tem obras como o SED, que é a Sociedade Irmãs do Fogo em BH, tem os livros, tem as divulgações, os esforços que vocês que estão tocados por essa proposta fazem, né? É uma proposta do mundo espiritual, não é uma proposta do Vanderlei, eu sempre repito isso. Eu, no contexto, apenas fui o médium dos livros e nada mais. Sou um aluno, um discípulo, um trabalhador, uma pessoa com as mesmas lutas. Muita gente ignora esse lado meu. Quem vê os livros fala, nossa, esse médium deve ser maravilhoso, né, para escrever essas coisas. Maravilhosos são os espíritos que tiveram a compaixão de me aceitar na obra. Acho que não tinha ninguém que falava, vai aquele burro manco ali mesmo, entendeu? Vamos com ele. Foi só isso que eu fiz, nada mais. Porque no fundo, a atitude de amor para mim, nesses 18 anos, eu diria, eu resolvi a minha reencarnação. Agora daqui para frente o que eu acho que eu vou fazer pode até começar a somar algum valor espiritual para mim do lado de lá. Né? Ali foi esses 18 anos foi mesmo um alinhamento com o meu projeto de vinda aqui. Você já parou para pensar nisso? Que você tem um projeto de vinda aqui? Essa casa é uma casa que pratica uma das coisas mais lindas dessa proposta de atitude de amor, que é o espiritismo com espíritos. Ali você pode conversar com a entidade, tirar dúvida, abraçar espírito, hein? Coisa boa, não é abraçar espírito? Quem já abraçou espírito aqui? Ué? Só um? Então esse povo não é do GESP. Isso. Abraçou espírito no médium, gente, né? Não é abraçar almas, não. Você conversar com o espírito, saber o que você veio fazer aqui. Você sabe? Qual que é a sua missão aqui? Possivelmente não.
Todo mundo muito perdido em relação a isso. Para você entrar nessa etapa, você tem que organizar internamente muitos valores de natureza afetiva para penetrar nesse processo. Agora, já pensou você identificado com o seu projeto de reencarnação? Muita gente fala assim: a minha missão foi ter 3 filhos, fundar o GESP, escrever um livro, fundar uma empresa. Nada disso é missão. Essas são ferramentas de trabalho. Às vezes a sua missão, e é o mais comum, você vai achar da metade da sua vida para frente. 40, 45, 50. Aí você olha para trás e fala assim: vou dar um testemunho pessoal, eu tenho 4 filhos, eu tenho um neto de 17 anos. Eu achava lá atrás, há uns 20 anos, até antes mesmo dos espíritos começarem a escrever, que a minha missão era isso, ter essa filharada toda e encaminhar a moçada. Não tem nada a ver. Eu achava que minha missão era fazer palestra. Eu comecei muito novo. Com 19 anos eu já estava fazendo curso para poder fazer palestra. Nada a ver. Já viajei esse mundão aí, tem nada a ver a minha missão ser isso. Até porque a missão da gente, ela está aliada a um fator fundamental. É aquilo que você veio aqui para resolver com você. Basicamente isto. A partir disso que você criar em torno dos seus passos, com a sua vida, está resolvido. É lucro. Aí eu te pergunto: o que você veio aqui resolver com você? Dicas. Aquilo que é mais difícil para você de superar, aquilo que é mais difícil para você de vencer, aquilo que te dói mais, está cheirando a sua missão. Está cheirando a sua missão. Porque é exatamente esse o ponto, é com você a missão, não é fora. Derlei, você não acha que vir à Terra como você, jovem, psicografar, hoje já são mais de 45 livros, livros que tiveram uma boa aceitação, que tem uma repercussão extraordinária, isso é uma missão? Não, acho que isso é uma ferramenta. A missão é comigo. É o que eu fiz desses 40 e tantos livros, para quem? Para a minha vida pessoal. Bom, então você está dizendo que o serviço em favor do semelhante não tem valor, que os livros não têm valor, que os filhos não têm valor? Tem, mas eu dei o nome, ferramenta. São exercícios. É com você que é a coisa. Se existe uma coisa que é um gargalho no seio da nossa comunidade espírita, e que graças a exatamente pessoas lúcidas, escritores como Carlos, médiums como Carlos e tantos outros, e vem tomando uma nova dimensão, pessoas que divulgam muito no Facebook, como a Marlene, que é viciadinha, faz mais nada, desliga no Facebook. Jesus do céu! Não, mas eu amo, né? Você sabe. Minha fã. Mas ela não manda aquela mensagem. Sou fã. Hein? Aquela mensagem bom dia, ela não manda não. Você não manda bom dia, pronto, tá ferrada. Todo mundo agora vai te olhar. Então, essas pessoas que estão divulgando, como a Marlene, né, como o Carlos, como vários outros, estão ajudando a comunidade a espírita a rever um gargalho terrível de que é essa coisa que você veio aqui para resolver um problema de alguém que você ama. Pelo amor de Deus. O que vocês acham disso? Esse negócio que você tem um karma com alguém. Que coisa triste. Como isso nos enganou, como isso é engodo. O meu filho caçula quase me matou essa semana. Ele vai para Portugal. Vocês já tiveram essa experiência? De ver o seu filho ir embora? De ver o seu filho morrer? Quem teve essa experiência aqui já? De ver o seu filho ir embora? Viajar, ir para outro país? Vocês são pais, sabem o que é isso.
A gente tem que entender que filho, esposa, marido, trabalho doutrinário são ferramentas. Não são as coisas que vão resolver os nossos processos interiores. Quando eu recebi essa notícia, a minha mente girou nas coisas que eu mesmo prego e nas coisas que eu mesmo penso. E a gente, quando chega nessa altura da vida, né, aos 59, você começa a pensar muito a sua reencarnação. Eu não sei se eu vou ter muito tempo de vida. A idade não ajuda, mesmo você se cuidando. Então não tem como, até psicologicamente isso existe. Você, atingindo a idade dos 50 anos, você começa a pensar muito em morte. E o maior erro que o ser humano faz é correr dessa reflexão. Tem que pensar mesmo. Você tem que fazer contato com a morte. Tem que se entender com ela. Tem que adocicar a boca dela. E não tem como. Você vê um filho indo embora, você vê uma experiência difícil, você fica pensando, quanto tempo eu ainda tenho? Será que eu fiz a parte que me compete com eles? Mas as perguntas não são essas. As perguntas é, como está você com tudo isso? Porque veja bem, ele vai embora. Alguém consegue segurar? Se seu filho quiser usar droga, você dá conta disso? Se ele quiser mudar e usar droga, você dá conta de controlar isso? Nós não temos controle sobre nada. As pessoas que tentam e continuam se esforçando por controlar os seus elos afetivos estão todas doentes, precisando de ir para o consultório. Nós temos é que soltar. Até porque quanto mais você solta, mais o amor existe. Ai de mim se ficar pensando que eu vou ficar ali pertinho, sempre com os filhos, sempre com a pessoa que eu amo. A gente tem que pensar em libertar, em soltar e deixar ir. Até porque se tiver que ser perto, ficar, é soltando que essa pessoa fica. Os controles, os mecanismos de controle que nós usamos nas relações humanas afetivas, é a prova da ausência da amorosidade, da ausência da confiança, da ausência dos elos de respeito que não foram criados. E aí vai a gente vendo a amorosidade nesses terrenos, a amorosidade nesse patamar. Pergunta é, você participa do GESP? Você lê as obras de Hermance? Você gosta da proposta do mundo espiritual? Então incorpora esse desafio e esse compromisso de que é com você a coisa. Eu não sei se eu fiz bem feito, Carlos, o que eu fiz. Eu não sei se as minhas escolhas foram as melhores, se o caminho que eu optei é o melhor. Eu não sei se os livros estão bons. Eu só sei de uma coisa. Tudo isso está servindo muito para mim. Tudo isso está me tornando um homem mais maduro. E está me fazendo sentir como espírito que aquilo que eu vim aqui para fazer está sendo feito. Que é comigo. Com os livros eu não sei. Com os filhos eu não sei. Com os amigos eu não sei. Qual a avaliação? Quando eu desencarnar, eu vou olhar isso mais claramente. Mas comigo. E é com você que importa. Porque se todas as outras avaliações que você tiver forem ótimas a seu respeito, e essa com você não for, todas as outras perdem mérito. Até porque elas podem ser simples ilusões. Simples ilusões. Tema de amanhã também. Então, falar de atitude de amor para mim é falar de um Vanderlei que vem melhorando. Quem leu Os Dragões sabe que aquele livro é a minha história de um bocado de gente. São 500 anos aproximadamente de redenção. Entre 1, 2, 3, 4 reencarnações até chegar aqui.
Quem gosta aqui da Dona Modesta, né? Quem gosta aqui do Dr. Inácio, já leu Os Dragões, sabe dos nossos elos, sabe das nossas afinidades e dos nossos compromissos também. Às vezes eu abordo a Dona Modesta, e ela é uma mãe querida, né? Para perguntar algumas coisas para ela a meu respeito. E como boa mãe, ela sempre me estimula. Ela às vezes me diz assim: olha, meu filho, se eu estivesse aí, eu faria um pouquinho diferente. Já entendeu, né, a mãe como é que fala, né? Faria um pouquinho diferente, aí deixa a gente com a pulga atrás da orelha. E lá vamos nós, caminhando. Eu sinto assim a presença de vários amigos espirituais ligados ao coração de vocês aqui. E a mensagem essencial que eu vejo, que eu ouço e que eu sinto é um pedido de confiança e fé dos esforços que eles têm feito em favor do caminho que vocês estão tomando. 10 anos do GESP tem que ser mesmo celebrado, porque o que eu vejo também no coração desses espíritos é muita esperança depositada nos ombros de vocês. Aproveitem porque vocês já notaram como é que a vida está passando rapidinho? Quando eu cheguei de avião hoje, que eu vi aquele estádio lá, depois me contaram que ele já tem 4 anos. Eu calculei, tem no mínimo 5 que eu não venho aqui. Eu não me dei conta disso. Até o Carlos me chamar, fiquei pensando, caramba, qual foi a última vez mesmo que eu fui lá? Não conseguia me lembrar. Eu estou contando isso para dizer, 5 anos. Como que passa? Como é que a vida da gente está passando, vocês notaram? Você vai visitar um amigo que o filho dele nasceu e o menino já está com 9 anos. Está abrindo a porta da casa para você. Nossa, mas espera aí, ele não nasceu outro dia? Outro dia foi 9 anos. Está passando. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa com você. Você vai morrer. Sabia? Quem sabia? Olha para mim, você vai morrer. Você aí, ó, em pé, você vai morrer. Não foge desse contato, não. Pensar na morte para nós, espíritas, é vida. Pensar que daqui a pouco o filho que você fica controlando, o marido que você morre ciúme dele, a mulher que você está sempre tomando conta dela, que eu acho que tem machista aqui, não tem, né? Recife não tem? Tem, né? Não conta, é machista e tal. Você vai embora, você não vai controlar mais nada não. Vai chegar um jovem lá e vai namorar sua mulher. Entendeu? Vai usar os seus bens, hein? Não vai falar que ele é melhor que você. Você vai ouvir isso tudo. Você vai ouvir, hein? Se não estiver presente, vai ouvir à distância. Porque tem uns amigos espirituais que são ótimos. Eles têm uns telefones que põem na ouvida da gente para você ouvir o que está acontecendo dentro da casa. Seu filho vai falar mal. Aqui, você vai morrer. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então viva, como se fosse o último dia. O que você tem que fazer que você não faz? O que você está adiando que você não faz? Uma decisão, uma escolha, uma atitude corajosa. Faz logo, resolve logo. Sai dessa vida. Um conselho que eu dou como médium, porque a vida me trouxe muitas rasteiras nesse sentido. Água para mim? Não leve segredos para o túmulo.
Não leve segredos para o túmulo. Resolva-os. O que eu tenho visto de gente presa dentro de casa, de 10 que morrem, 6 ficam presos. Por causa de segredos. Tomara que você não durma hoje por conta disso. Vai ser uma noite bem perdida. Mas que amanhã cedo você tenha isso na mente e fala, Vanderlei tem razão, vou resolver isso. Eu noto também os amigos espirituais de vocês muito afeiçoados ao processo emocional. Vocês têm recebido mensagem de Meimei? Não. Eu noto a presença de Meimei. Pelo menos ela não se apresentou como tal. Como tal. Mas é um espírito doce que facilmente é confundido com a irmã do fogo. Então, pode ser. Pode ser? Ok. Doce. Uma docilidade, uma amorosidade que me arrepia. Meimei. E a Meimei me diz assim, essa palavra amorosidade é muito importante mesmo para nós. É o coração da alma. É o que ela me diz. É o coração da alma. E ela abençoa vocês no GESP. Eu vejo também Pai João, que tem um carinho especial com vocês, se apresentando naturalmente na pessoa de Cícero Pereira, muito bonito, muito bem vestido, dizendo que não poderia deixar de estar aqui nesse momento. Até porque ele já lhes disse isso. Vejo também diversos trabalhadores da Seara do Cristo que são muito unidos. A desunião a gente vê no plano físico, do lado de lá nem tanto. Tem também, mas nem tanto. Então eu vejo homens e mulheres que serviram às federações espíritas e que estão trabalhando com vocês. Porque dimensionaram da imortalidade um mundo espiritual diferente e respeitam a tarefa da casa. Vejo também diversidades, espíritos ligados a diversas formas de espiritualidade, os protetores, os guardiões. Quem tem acompanhado o nosso trabalho sabe que Cícero Pereira, Pai João, tem falado sobre esses espíritos. Ele escreveu Guardiões do Karma, a missão dos Exus na Terra, exatamente porque nós vivemos um momento em que as diversidades, muitas delas que foram difamadas, jogadas com o nome na lama, em diversas correntes religiosas, culturais e etc., nós estamos vivendo um resgate das diversidades. Todas têm seu valor. E Pai João foi fazer um trabalho especialíssimo, resgatar a diversidade desse personagem chamado Exu, tão difamado, tão mal compreendido, e que dentro do livro simplesmente ele revela que esses espíritos são chamados no mundo espiritual como embaixadores do Cristo. As muitas inverdades, muitas falsidades que existem sobre esses espíritos. E aí nós, os espíritas, que vamos morrer e vamos ver esse mundo espiritual diverso daquele que a gente imagina, podemos antecipar isso no contato com essas entidades dentro do GESP, no contato com essas entidades dentro das casas que abrigam o seu coração e a sua mente para receber-lhes o carinho. Uma Meimei muito doce, um Pai João carinhoso, entidades de Exu presente. É mais ou menos essa configuração de um mundo espiritual, com o nosso querido padre, ali à direita, bispo, né? Dom Helder.
quietinho, quietinho, olhando com olhos de pai, olhando de lá para cá o que acontece, enquanto a gente o vê daqui para lá e o que acontece. É essa diversidade que está pertinho de vocês. Não é o Carlos que recebe Dom Helder, é Dom Helder que recebe vocês. É isso que ele me diz. Pensem mais nele, conversem mais com ele. Por que eu seria privilegiado de receber a visita de Irmã Sil? Foi você não. Ela está com vocês. Pensa mais nela. Acende uma vela para ela. Branca. Fala, irmãs, sei que você não é macumbeira. O Vanderlei falou para acender, eu estou acendendo. Conversa. Se não quiser a vela, conversa do seu jeito. O que eu quero dizer? O mundo espiritual é muito perto de cada um de nós. Você só não sente porque você que não abre o seu coração para isso. O coração deles é aberto para todos nós. Nós, os médiuns, não somos privilegiados. Nós apenas nascemos com uma faculdade para cumprir um roteiro. Mas todos são amados por eles. Sinta isso agora. Uma irradiação do Padre passando aqui no meio. É como se ele pudesse conversar com 30, 40 pessoas de um só tempo. Desencarnado tem essa faculdade. Sinta aí. Quem gosta de Exu? Que povo preconceituoso. Pois eles entram em sua casa, entram na sua vida, mexem com você e você não sabe. Chame mais por eles. Você sai de manhã sem saber se você vai voltar vivo de tarde, certo? Chama por eles. Exu. Exu. Exu, Exu, Exu. Só isso. Vem, Exu. São os espíritos que mais rapidamente atendem uma prece. Porque eles têm a frequência muito perto da vida material. Está no livro Guardiões do Karma, do Pai João. Ah, mas Exu é espírito de Umbanda. É uma das ignorâncias que existem sobre o assunto. Exu é um espírito do bem, da justiça. O mundo não caminha sem eles. O Planalto é vigiado por eles. As penitenciárias são vigiadas por eles. Esses lugares não estão ao abandono. Almas tão fortes quanto eles estão lá. Ah, e por que eles não resolvem logo e não tiram esses corruptos de lá? Né? É a pergunta que vem na mente. Porque quem colocou os corruptos lá? Uma vez eles perguntaram isso para um Exu incorporado em mim. Escuta, se vocês estão lá trabalhando no Planalto, arrogantezinho, veio assim conversar com o Marabô, né, amor? Então por que vocês não tiram essa raça de lá? Ele virou tranquilo e falou, mas vocês colocam outros lá, o problema é seu, não é nosso não. Nós vamos fazer o que damos conta. Tá certo? Certo? Mas não está sem vigília não. São os espíritos que abrem os caminhos no amor, na pataca. Prosperidade. São os espíritos que resolvem as demandas e protegem das magias. Estejam mais perto dessas criaturas. A atitude de amor passa por aí. Não só por uma relação de afeto entre nós, os encarnados, mas por um campo de amorosidade aberto para o mais alto, onde a gente possa receber a imortalidade da alma na pessoa dessas criaturas do outro lado da vida e incentivar a nossa própria caminhada.
Atitude de amor é um projeto não de homens, é um projeto de almas. E é nisso que eu fecho as minhas considerações. Na esperança de ter deixado aqui uma energia do bem, uma energia da amorosidade. Vai lá, pega assim a sua mãozinha direita, põe aqui, vai, põe aqui nesse ombro. Pega a mãozinha esquerda, põe no outro. Dá um abraço amoroso em você, vai. Dá um abraço gostoso em você. Dá um abraço de amor em você. Sente o Dom Helder. Sente os espíritos nesse abraço. Sente. Só depende de você. Esse amor consigo próprio, esse amor conosco mesmos, é o ponto de partida da atitude de amor. Muito obrigado.